você tá vendo esse pedaço, você tá vendo uma gravação. Então passa pra frente aí, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, porque agora eu vou dar toda a boa noite, as boas-vindas à galera que tá entrando aqui na live. Então passa aí pra frente. Boa noite, Camila, a primeira a entrar, hein? A grande líder do nosso programa de indicação, Camila. E aí? Ju, boa. Bom dia, Priscila. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? E aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Olha aí, boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vai chegando. Vão entrando aí. Boa noite, Gui Ribeiro. Boa noite, Rovanilda. Boa noite, Ju, Jaque, Priscila Físio, Val. Boa noite, Val. Juliana Barreiro, tudo bem? Professora Poliana, tudo bem? Beleza? Cecília. Bru. Benedetti, Físio, nossa grande Bru. Nelma, boa noite, Nelma. Jéssica Araújo. Ixi, tá bombando. Hoje vai dar boa, hein? Hoje a galera vai bombar. Chama a galera lá do grupo lá, Cris. Bota lá, chama a galera do grupo pra nós botar nossas 100 pessoas aqui hoje. Ajuda nós aí. Galera do 3Z lá, Nelma. Bota no grupo lá que eu não tô no WhatsApp. Meu WhatsApp aqui tá desligado. Aí, olha. Oi, amores. Caroline Pilates. Bem, gente. Tudo bem? E aí, pessoal? Bota no grupo lá, galera. Usei a nossa frase hoje na aula. Qual frase, Bru? Boa noite, Ju. Boa noite. Eu não sei que se eu mexer aqui, será que eu saio? Eu acho que eu saio, né? O que você quer? Queria entrar no WhatsApp aqui para mandar. Esqueci. Não dá para fazer pelo... Então, Não dá pra fazer pelo computador? Mas daí tem que botar o... Eu acho que sai. A porta do armário nunca mais aberta, Lu. Nunca mais. É isso aí, não pode. E aí, galera, vamos fazer o seguinte, quem tá entrando, quem tá no grupo lá, chama a galera no grupo, chama a galera lá do 3Z. Vou botar o aviãozinho aqui. Bota. E quem tá aí, vamos fazer o seguinte, faça aquele favor para nós, do lado do comentário aí, comentar. Primeiro, antes de mais nada, quem tá aí pela primeira vez, eu acho que eu vi uns nomes diferentes aí, tem alguém que tá chegando aí pela primeira vez? Quem Será? É a primeira vez aqui na nossa live, dá um oi aí pra gente dar as boas-vindas. Quem é aí da primeira vez na live da Leve Treinamentos, quem tá chegando pela primeira vez, fala com nós aí. Lainara veio aí, foca no Kit Expand. Eu acho que tá todo mundo já das antigas. Então, vamos lá. Ali do lado Vamos lá. tem um aviãozinho. Mandei pra galera. Qual que é a missão? Você vai clicar no aviãozinho e aí você vai pegar e vai selecionar pelo menos 5 pessoas. Pessoas que você acha que são merecedoras de estar nessa live, merecedoras desse conteúdo. Pessoas que vão aproveitar tudo que a gente tem para compartilhar, porque hoje vai ser o conteúdo I3E na veia, um conteúdo revolucionário que está fazendo tanta diferença aí nos estúdios. Então, quem fez isso, bota o coraçãozinho aqui, de Pilates com Amor. Quem já mandou para 5 pessoas, bota o coraçãozinho do Pilates com Amor aí nos comentários, que nós precisamos chegar a 100 pessoas hoje, porque daí vai ter aquele brinde prometido lá no grupo. Ajuda nós. Mandei já pra galera. Manda isso aí, Cris. Muito bem. Vamos lá. Gente, a gente sai apertando aí, indicando pra galera e vai mandando, é normal. E qual que é o tema? Hoje o tema é como funciona o comando por imagem. Olha só, então deixa eu botar aqui. Como funciona o comando por imagem, né? O comando verbal por imagem. E é muito legal esse conteúdo, muito legal mesmo. Então, quanto mais gente souber disso... Hoje de manhã, enquanto eu estava na academia, eu estava ouvindo um livro sobre marketing. Eu gosto de ouvir livro, resumo, enquanto eu tô na academia. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que
A primeira pessoa que você tem que vender o teu produto é você mesmo. O que ele quis dizer com isso? Que você tem que estar absolutamente convencido do que é o teu produto. Então, se eu chego para vocês e de repente falo assim, porque dá o comando com o uso de imagens, fica mais fácil da pessoa perceber, da pessoa receber a mensagem, ela vai entender com mais facilidade, porque o cérebro processa a imagem, enfim, né? Aí você pode ficar pensando, mas por quê, né? Como que acontece isso dentro do cérebro? Qual que é a do cérebro de receber imagem? Porque eu enxergo pelo olho, não é pela cabeça? Não. Nós Justamente o enxergamos contrário. pelo cérebro. A gente enxerga através dos olhos, né? Não pelos olhos, através dos olhos, né? Então, é muito legal, é muito interessante toda essa trajetória e as várias coisas que podem acontecer, né? Então, o cérebro, ele não diferencia o real do irreal, e eu já vou falar de várias coisas que comprovam isso. Tem vários estudos feitos em laboratório. Quem trabalha com físio aqui já deve ter ouvido falar em alguns tipos de tratamentos para amputados traumáticos, né, no hospital, que fazem com espelhos, enfim. Então, quando a gente, na hora do comando verbal, quando a gente dá a ideia ou instrui ou constrói uma imagem na cabeça da pessoa, a gente está fazendo a mesma coisa que acontece nos sonhos. Olha aí. Como é que é? Como é que Né? é? A gente está fazendo uma coisa natural, que já acontece nos sonhos. Por que já acontece nos sonhos? Porque nos sonhos a gente cria imagens, a gente cria situações. Então, é uma habilidade que o cérebro, por natureza, já Olha aí. tem de criar imagens. Interessante isso aí, hein? A imagem do sonho se chama imagem onírica. Olha isso, do sonho, imagem É, onírica. onírica. Imagem onírica, imagem do sonho. Né? É a concretização de milhões de diferentes ideias Olha que a isso. gente faz quando a gente está sonhando. E quando a gente dá uma aula através de comando verbal com o uso de imagem, a gente faz a mesma coisa. São diferentes ideias, diferentes experiências, diferentes sensações, diferentes emoções, né? Tudo isso já está dentro do nosso esquema visual. Nossa, que legal. Então, é muito louco. Assim, às vezes a gente tem um sonho que você fala, tive um sonho muito maluco. Mas em algum momento da tua vida, você deve ter visto alguma cena. Não tem como você sonhar uma coisa que você nunca viu. Nem que seja em televisão, nem que seja em filme, nem que seja em livro, ou que Sério? você criou. Porra, mas eu tive um sonho uma vez, cara. Acho que eu já te contei isso. No Cataclisma, sim. Cataclisma, velho. Porra. E não, eu nunca acho que eu vi aquela imagem lá. Pelo menos não lembro, mas pode ser então. Cara, eu li um negócio legal aí hoje, cara. Agora que tu falou. Mesmo porque no inconsciente, a gente não tem acesso às imagens do Cara, olha inconsciente. só o E que eu dentro vi. do inconsciente, tá mais de 95% da nossa memória. Cara, eu tô lendo um livro muito punk, cara, esse livro aqui, ó. Acho que eu vou sortear ele hoje se a gente chegar a 100 pessoas, hein? Cara, Nossa! esse livro eu já li 98 páginas em 2 dias, não consigo parar de ler. E ele falou um negócio aqui, ó. Tu falou, agora eu lembrei, cara. Olha só que legal. Vou achar. Continua falando que eu vou achar. Aqui, ó. A mais poderosa de todas as habilidades sensoriais humanas, no entanto, é a visão. O corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Aproximadamente 10 milhões deles são dedicados à visão. Olha. Imagine! Alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão. Sim, e Olha eu vou isso. falar disso.
Uhum. Dados que você não manja É, técnica para qualquer outro sentido. Olha só que top. sim, sim. E a visão é o único sentido que usa os dois lados do cérebro. Tá travando aí, pessoal? Para quem mais tá travando aí? O pessoal tá reclamando. Ixi, Maria. Quem tá travado? Eu ou Carol? Para mim, não. Pois é, mas tá funcionando também. Para mim não Mas aconteceu alguém tá nada ainda. travado aí? Fala aí. Quem tá normal, Ah, fala ali, aí. Dá um feedback aí para nós. tá. É, então tá Então, bom. gente, isso daí favorece, né? Qual é o benefício que a gente ter e desenvolver essa habilidade de dar o comando? Nossa, Diego! Esse comando verbal, o que favorece a nossa vida quando a gente faz isso? Então a Hum. gente cria um acesso, essa técnica de dar o comando através de imagem, ela cria um acesso a partes do íntimo da pessoa, do mundo interno da pessoa, que talvez a gente não tivesse acesso de uma outra forma. Então, quando você Hum. traz essas imagens, ela pode desencadear diversos tipos de reações. Olha só. Sim, A e é muito representação que você legal. faz daquela imagem, provavelmente, né? Sim, sim. Oi, Essa é prof. muito interna. Então, quando você usa esse tipo de comando verbal através de imagem e a pessoa tem uma determinada representação interna, Daquela imagem. daquela imagem ou de um movimento que ela associa àquela imagem, olha Nossa! que louco. Porque ela pode associar aquela imagem a um determinado movimento, que pode ter sido um trauma. Nossa, total. Uhum. Então a gente pode dizer que é um processo de transformação. Gente, quando eu falo que ser instrutor de Pilates é uma responsabilidade social, é porque, olha só tudo que está envolvido. Então a gente pode estar ali nas mãos com o processo de transformação para a pessoa, trazendo aquela imagem ou ressignificando aquela imagem através de uma imagem positiva, alterando o movimento através de uma imagem positiva e que vai mudar a sensação e o significado daquele movimento para ela. Nossa senhora, que louco, hein? Então, é super profundo. E além de ter, da visão, elas estimulam o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. É o Uhum. único sentido que estimula o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Olha. Aí eu tava esperando uma pergunta aqui, porque, né? Ah, eu jurava que ia sair essa pergunta rápido. Porque, né, a visão é que desenvolve as imagens, a visão é que faz a gente E quem é interagir com o cego? Essa é a mundo. pergunta. Ah, Exatamente, né? E quem é cego? Então, o cego, ele desenvolve imagens mentais de acordo com as informações que lhe contam. olha só. E a imagem mental do cérebro do cego também é desenvolvida através do tato. Olha que legal. Só que o tato, para você criar uma imagem através do tato, você só estimula um lado do cérebro. Uau. Então, quando você cria a imagem mental através da visão, você estimula os dois lados do cérebro. E, é, Então, realmente tem eu acho que muito. eu acho que eu li isso nesse livro em algum lugar. Não foi nesse livro, mas eu já li isso que você só consegue realmente estimular bem essas outras como é que fala? Olfato, como é que chama? Os sentidos? Sentidos. Só consegue desenvolver bem os outros sentidos se tu não tiver, se tiver o sentido enfraquecido da visão, assim, né? Não adianta porque tu Sim, não vai. Então, assim, por quê? Porque o que eu quero dizer com isso? Que primordialmente tu vai buscar pela visão, pelo visual. sempre, Primordialmente, sempre. o cara falou, são 10 milhões de receptores, são 11 milhões de receptores, 10 milhões deles dedicados à visão. Então, você basicamente vai buscar pela imagem. Não tem, tu sempre Sim, associa uma imagem. sim, sim, sim. E olha só, então quando você faz essa substituição por imagens positivas, e olha, gente, o método I3E agora na cabeça fervendo. Quando você faz essa substituição por imagens positivas, você pode ressignificar muita coisa na vida da pessoa. Agora vamos abrir um parênteses aqui e vamos falar de um comando mais comum, né, Uhum. de profissionais do movimento.
quando ele diz para você não fazer determinada coisa, e que você traz uma imagem negativa, ou ele pega e fala assim, não faz tal coisa, porque isso pode acontecer, isso e isso, você machucar tua coluna, pode dar uma hérnia, pode não sei o quê, pode... Você tem noção das imagens que a gente constrói na cabeça? A pessoa, tipo, ela sai da... Ela se vê numa cadeira de roda já, de tanta coisa que olha só como a gente está construindo essas lives numa sequência. A gente falou ontem que o cérebro é sugestionável. Eu fiz a dinâmica com vocês e provei que você consegue sugestionar ao seu cérebro as coisas, né? Você consegue. Total. Então, olha só isso que a Carol está falando. Se liga nisso. Você Sim. pode... quando você fala, não, porque isso pode dar uma hérnia. Não faz isso porque isso pode machucar. O cara, na primeira coisa que vai vir na cabeça dele, ele se machucando. Com certeza. Na hora. Com certeza. Tem aquela com certeza. famosa, né, que a gente já foi fazer um teste aí, ó. Vou falar para vocês, presta atenção. Não pense no elefante rosa. Não pense no elefante rosa agora, não pense. Quem aqui pensou no elefante rosa? Exatamente. Né? Traz a imagem imediatamente para a cabeça. Tem. Então, sem falar da questão do não, enfim, são outras questões de linguagem, né? O hemisfério direito do cérebro é o hemisfério que é responsável pela linguagem, pelas sensações, né? Então ele produz as imagens. Legal. E até quero falar um negócio sobre isso. E o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da lógica, né? Aqui em casa é muito, muito engraçado. O hemisfério esquerdo do Thiago é totalmente desenvolvido e o meu direito é totalmente desenvolvido. Eu tenho meu esquerdo, acho que ele deve ser bem pequenininho. Eu não vejo lógica em nada nas coisas. Bom, o hemisfério esquerdo é o que processa as imagens. Eu tenho dificuldade com a visualização, assim, eu tenho bastante dificuldade. Eu já piro, eu já visualizo tudo. Então, é muito interessante todo esse processo, né? E que tipo de imagem a gente pode trazer para as aulas que realmente sejam eficientes e que a gente pode realmente agregar na vida e na nossa aula, né? Na vida dos alunos e na qualidade e na entrega da nossa aula, nos resultados que eles vão ter. Então, gente, é muito legal, né? Ter essa percepção e vocês podem me perguntar assim, tá, Carol, mas quando eu falo abduz a perna, né, ou flexiona, é uma imagem. Quem que é da família 3D aí, galera? Bota a imagem do abduz aí. Qual que é a imagem do abduz aí na família 3D? Manda aí, galera. Quando fala abduz pro Thiago, o que o Thiago vê? Então, é muito interessante, porque quando você... Nem sempre, né, o significado da palavra para você é o mesmo da pessoa. Então, é muito delicado isso. Então, quando você usa imagens mentais que fazem parte de um consciente coletivo, é muito mais fácil de você chegar num objetivo. Hoje eu tava... Olha só, interessante, hein? Entende? Então hoje... Então vai bastante também da parada da região, né? Olha que louco, né? No Nordeste, total. Lá eles usam algumas outras imagens que pra gente... Região. Lá no Nordeste eles nem sabem o que é. Região, faixa etária, escolaridade, tudo isso influencia. Tudo isso pode dar ruídos na comunicação, que a gente chama. Então, se você pega e dá um comando para alguém e essa pessoa não realiza o teu comando, não é culpa dela, é culpa sua. Muda o comando, não fica insistindo nesse comando. Traz outra imagem. Vamos mudar essa palavra, Carol, porque a galera fica meio chocada com essa palavra. Responsabilidade é sua da comunicação. Sim. O que eu falei? É culpa. Ah, tá. Culpa tá bom. é tua, não é culpa. A responsabilidade pela comunicação é do comunicador. Porque senão a Luana eu não concordo. Se ela comeu chocolate, ela tá mais calma hoje. Não sei se ela comeu chocolate. Então, é muito legal tudo isso, né? Você ter essa... mais uma vez, eu vou falar disso. O que é o importante? É você ter consciência, né? Mais uma vez, consciência. Ter consciência da importância do comando verbal, a importância e o que facilita a vida do teu aluno quando você vem com comando verbal através de imagem, como que isso é processado no cérebro, por que o cérebro processa através de imagem. E olha só que louco! Nenhum computador no mundo
nenhum computador no mundo Processo. consegue armazenar o que o cérebro consegue armazenar. Olha aí, caraca. Ó, e aí, olha só de novo. Olha como tudo tá ligado. Primeira live, o que a gente falou? Eu vou dar um spoiler da live, Da senha? da senha da primeira live. Qual foi a senha da primeira live aí, galera? Lembram que a gente falou? Sistema ativador reticular. É a parte do cérebro responsável em manter o foco. Lembra que a gente falou na primeira live? Olha só como faz sentido, tudo ligado. Não, Legal. totalmente ligado. Totalmente, Eu quero totalmente. fazer um experimento aí também com a galera, que é o seguinte, olha só. Vou falar uma parada para vocês. Pensa numa ferramenta colorida. Quem aí conseguiu não pensar numa ferramenta? Não tem como não pensar. E a maioria vai ser Não martelo tem. vermelho, né? Martelo vermelho, a grande maioria. Mas a questão não é nem um martelo vermelho, tu não consegue não pensar. Se a pessoa fala, Sim, pensa numa ferramenta, tu não consegue não pensar. Se tu for dizer assim, eu não quero pensar, a pessoa fala, olha, imagina numa ferramenta. Tu vai imaginar, tu não consegue não imaginar. É mais forte do que você. Você cria, o teu cérebro ele é sim, condicionado a criar essa imagem. Não tem como. Então, olha o poder sim, de você botar alicate. Imagina, olha o poder de você usar isso no teu dia a dia, na tua aula sim. de Pilates. E por que, Total, você e vai de onde conseguir ter surgiu essa acesso. parada aí, Carol? Explica para nós, assim, como é que foi essa pira das imagens, hein? Como é que, de onde surgiu isso no I3E, como é que veio essa parada aí? Nossa, não me lembro. Ah, lembro. Foi através do método CIS. Ah, uau! Ah, lá no Método Sisto teve um filme, Foi através do eu vou método usar CIS. isso nas aulas de Pilates. Foi através do método Cara, CIS, quando ele explicou cientificamente o porquê que o cérebro ele não, ele vê, né, ele vê através de imagem, ele processa as imagens, e que ele não diferencia o real do irreal. ó, Então, A isso, Maiara, e quando você cria a tua vida como você quer que ela seja, através das uau. imagens que você projeta Cara, na tua hoje mente. faz 3 anos, era o segundo dia, né? Faz 3 anos que a gente fez o Método Sisto, apareceu na minha timeline lá ainda. Ah, foi lá que começou esse negócio, olha que interessante. A Maiara falou ali, Foi ó, fechando algumas a coisas. Maiara que hoje fiz uma aula com a Carol, impressionante ela dando apenas o comando verbal e os alunos fazendo apenas com os de imagem, surpreendente. A Carolzinha deve ter sido, né? Não, fui eu mesmo. Ah, foi tu mesmo? Ah, legal. Foi. Que massa. Tá fazendo, Ju? Maravilha! Então foi lá que surgiu essa parada. Sim, Ah, entendi. porque lá a gente tem que criar a nossa vida da forma que a gente quer que ela seja, né? E tudo isso através de imagem. Então, não adianta, né? A gente acaba indo pro o que é, o, o que pode agregar na nossa vida, enfim, eu acho que tem o nosso SAR, tá ligado, né? Uhum. Então, lá completou a linha, né, de raciocínio com a comunicação positiva, que já vinha sendo, né, aplicada tal e estudada. Então o método CIS foi, pô, sensacional essa questão das imagens, o uso, né, das imagens, Uhum. e é engraçado, porque hoje mesmo a gente estava jantando, vendo algumas imagens de algo que a gente quer, né? Ah, verdade, projetando, né? É Então verdade. é incrível, assim, Não, quando você tem consciência disso, e isso usava a teu isso é favor. muito, não, mas isso é muito legal. Isso você faz no final da aula, imagina seu corpo Uhum. tendo um momento bom, imagina o seu dia melhor. Não, isso tudo bem, isso é uma coisa. Mas você conduzir o movimento utilizando essas imagens, que eu acho que é o troço diferenciado. Porque, assim, a aula em grupo, a gente já vem trabalhando faz tempo, você já vem se dedicando a isso, né? E a aula em grupo, ela é basicamente é, comando verbal e um pouquinho de tátil, mas, enfim, já o Sim, mas daí é posicionamento. que você vai associando habilidades, né? Você vai juntando habilidades. Então, a partir do momento em que você tem um domínio de linguagem, quando você começa a entender o que é a linguagem, como se comunicar de maneira positiva, naquela época a gente já tinha PNL. Então, as coisas parece que vão se encaixando, vão associando. Então, é uma coisa você receber uma informação que cai no nada. Não, E eu, mas teve alguma parada assim que virou uma chave para você nesse sentido, porque, por exemplo, hoje tu fez um experimento com a Nath lá.
chamou a Nath é recepcionista, a Carol chamou lá, a Nath, qual exercício você tem dificuldade? A Nath falou um exercício que ela tinha dificuldade, a Carol usou lá uma técnica e ela conseguiu executar o exercício com mais facilidade através. Como é que foi essa virada de chave? Quando que tu percebeu que isso ajudava, assim? Foi natural? Como é que foi essa parada? Não, eu estava estudando e quis experimentar. Eu quis entender tanto que a gente ficou ali conversando um pouco, né? O comando que a gente dá, em que tempo verbal está nosso comando, A né? gente Para que conversou sobre isso. pessoa a gente está Aham. falando. E foi esse questionamento que eu entrei, porque eu estava estudando e eu li ali no artigo, e que daí é que uma coisa puxa a outra, é muito louco. Eu estava lendo um artigo e nesse artigo estava escrito que quando a gente fala em primeira pessoa, se comunica em primeira pessoa, a gente está falando com imagens muito pessoais e inconscientes. Uhum. Então, quando você coloca a pessoa, quando você faz uma referência, comunica em terceira pessoa e põe essa pessoa fora do plano, ela vê a imagem, ao invés de ela realizar a imagem, Aham. quando ela vê, ela consegue ter muito mais percepção, ela consegue ter muito mais compreensão, porque ela é um observador, Então, ela não é parte do negócio. então é melhor você falar, é como se fosse um pincel, pinta o teto, né? Com aquele É, momento da marmite, é, lá pinta a sim, parede e o teto. Interessante. Olha dá só, isso é dica, hein? esses comandos em terceira pessoa. Então, tem vários estudiosos e tem várias coisas que hoje já comprovam que isso é uma coisa muito legal. É, e são terapias, inclusive, que fazem esse uso. Por exemplo, eu nunca fiz, mas eu sei como que funciona a constelação familiar. Uhum. O que é a constelação familiar? Tem diversos tipos de proposta de constelação. Tem com bonequinho, tem com pessoas, tem com cavalo, tem com um monte de coisa. Constelação familiar tem tudo quanto é jeito. Então, o que eles fazem dentro de uma constelação? Eu nunca fiz, gente. Mas eu entendo mais ou menos como que é a dinâmica. E hoje ficou muito claro para mim. Então, Jana, olha aí, né? O que eles fazem? Eles acaba sendo criado a situação, um cenário na tua vida onde você está fora do cenário. Então você consegue ter uma maior compreensão da atitude das outras pessoas, você consegue ter uma maior compreensão da situação em si, das coisas que aconteceram, porque você está fora do plano. Então, Hum. quando você cria essa imagem em terceira pessoa, você não fazendo parte dela, e você cria a imagem como você vendo um quadro, que é o Mural da Vida Extraordinária, por exemplo, né? Você vê um quadro, você vê uma imagem, você está de fora observando. Fica muito mais fácil de você ressignificar os sentimentos, as emoções envolvidas e sentir aquela emoção, aquele comando, inclusive por empatia. Olha que interessante, hein? Tem algum padrão, né? Na verdade, você falou que vai variar, lógico, de região para região, vai variar de cultura para cultura, mas tem um padrão, assim, tem alguns comandos que você indica, que você já, né? Inclusive tem aí, e já tem disponível aí para a galera baixar aí, né? Um O... padrão de comandos verbais, né? sim, o padrão de comandos verbais e táteis, Porque a assim, maioria né? deles utiliza a imagem, né? Sim, sim, a maioria deles utiliza imagem. Então, o que acontece? Você sabe que eu já estou querendo mudar tudo, né? Pois é. E a maioria deles utiliza imagem, sim. É bem legal, é super legal, mas a ideia da tabela do comandos verbais e táteis foi criar padrão de comunicação dentro do estúdio. Sim. É Então, importante isso também. daí surgiu a partir do momento em que um aluno, que era aluno de uma professora, e foi fazer uma aula de reposição com outra professora e sentiu, assim, uma absurda diferença. E eu Ó, achei isso inadmissível. anota essa senha aí. Não é a senha da live, mas é uma senha. Isso aí eu falo no curso de gestão, mas eu vou dar para vocês essa senha.
a falta de padrão é um dos maiores responsáveis pela perda de alunos, pela evasão de É, alunos, principalmente quando um professor sai do teu estúdio. O professor vai embora e leva um monte de aluno. Quem aqui já perdeu o professor, né, que trabalhava com você no teu estúdio e tal, o professor foi embora e levou um monte de aluno? É bem mais comum, porque falta padrão. Não tem padrão de comunicação, não tem padrão de aula, não tem padrão de movimento, não tem padrão de atendimento, não tem padrão. E aí o padrão, a falta de padrão, é um dos maiores sim, responsáveis pela perda de alunos. Tá? sim. E bastante de vocês aqui já conhecem a Carolzinha, né? A Mai foi lá no estúdio antes de ontem, hoje. E a Carolzinha começou a conversar, a Mai começou a fazer umas perguntas para ela. E daí a Carol foi brilhante, assim. E eu bem quieta, só escuto, né? Eu só escutando. Aí a Carolzinha pegou e falou pra Maia assim: o aluno não é teu, o aluno é da Leve. Daí ela, que legal. É, o aluno é da Leve, o aluno não é teu. Então porra, vocês não têm noção meu, é inexplicável o sentimento que me dá quando eu escuto isso, assim. De ver, né, a equipe toda realmente trabalhando através de padrão e levando muito a sério tudo isso. E a gente vê que realmente é levado a sério, né? Então, as questões dos padrões, a questão dos comandos verbais. Hoje eu estava dando aula e estava ouvindo a Pri dando aula, igual, usando absolutamente os mesmos comandos. Então, é, é muito satisfatório quando vê que isso acontece, né? Porque tá dando certo. Legal, massa. Tá sendo muito legal. Que Então, bom. assim, os comandos de imagem mesmo, tá? Quando eu falo que eu tava ouvindo os comandos que ela tava dando, gente, comando assim, dá uma empinada no bumbum, dá uma empinadinha no bumbum para entrar na coluna neutra. Quem já fez aula comigo sabe que é sempre esse comando que eu dou. Então, quando você começa a perceber que a tua equipe tá toda engajada nessa mesma linguagem e tudo, o coração fica muito tranquilo, muito tranquilo. E elas recebem, né, sabem que realmente tem estudo, tem comprovação por trás de tudo isso. Então, é muito... A gente não vem dar uma informação para vocês aqui do além, né? Que legal. Então, gente, o uso de imagem, né, o cérebro, ele processa, então quando você recebe a imagem através dos olhos, ela é refletida lá no cristalino, inverte, aí o cérebro vai lá dar conta de colocar essa imagem no lugar de volta, e tem influência da luz, tem um monte de coisa, só que a gente recebe muitos bytes de informação por segundo através da visão. 4 bilhões de bytes, se eu não me engano. E o cérebro não processa. Então, para você ter ideia, a gente consegue processar se fosse em gigabytes. Não, se fosse em bytes. A gente consegue processar por segundo aproximadamente, que eu estava lendo hoje, se não me engano, 2 ou 4 bytes. Se fosse Acho que não. Veja aí, então. Deixa eu ver, acho que é Eu tô com o meu computador fechado. Eu acho que não. 2 Que foi isso megabytes. que me chamou bastante atenção. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de armazenamento de 10 mil gigabytes. Então, 15 mil gigabytes, enquanto a gente processa 2 bytes por segundo. Uma coisa assim, é uma coisa absurda o que o nosso cérebro tem a capacidade de processar. Em relação ao que ele tem capacidade de captar. Então, a gente não consegue processar tudo, a gente consegue guardar essas imagens. Por isso que eu falo do mosaico, por isso que eu falo, né, que a gente tem que ir buscando e resgatando. Às vezes tem uma imagem e isso também traz referência àquela coisa de que às vezes você cria a imagem que não existiu, como a gente viu no documentário da questão do 11 de setembro, lembra-te? A gente viu um documentário de pessoas que criaram imagens do 11 de setembro como se estivessem lá, tivessem visto a fumaça, Verdade. tudo, e a pessoa não estava lá. Porque foi tão chocante, aquela imagem foi tão real, né,
o contexto para a pessoa que ela tomou como verdade. Então é muito louco. A questão da visão e do cérebro é uma Cara, questão isso muito aí louca. vai um pouco até mais profundo, nem vou entrar nisso, mas é verdade, às vezes a gente cria uma realidade, a gente toma como verdade, tá? Isso Sim, acontece bastante, cara. Isso, às vezes coisas sérias, né? tu cria traumas de vida, ou tu tenta não criar traumas de vida, tu cria uma realidade. Eu tenho exemplo, claro. Eu conto abertamente, meu pai, quando meu pai se Sim. separou da minha mãe, eu me lembro de eu sentado na frente de casa, chorando e meu pai indo embora. Eu tenho essa imagem clara na minha cabeça, dele indo embora, eu sentado no quintal na frente de casa, enquanto ele ia embora. Para mim, só que isso nunca aconteceu. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Meu cérebro criou essa realidade e eu tenho na minha cabeça essa parada. Até no método CIS, enfim, mas eu sei que não é verdade, mas eu tenho essa imagem clara do momento dele indo embora. Então, eu criei E aquela quando que você imagem descobriu isso? que isso nunca aconteceu, conversando com eles, né? Mas Sabendo como é quando? que foi a história. Ah, muitos anos depois. Agora, recentemente, não faz muito É tempo. recente, faz pouquíssimo tempo. É, Que você tá com 40 anos, você foi descobrir agora. E isso tipo, aconteceu quando você tinha 3, 4 anos, 30, né? Tipo, 3, 4 anos de idade, eu tinha até os 36 anos de idade, eu tinha essa realidade criada na minha cabeça. como verdade absoluta. É Né? isso aí. Então, é muito delicada essas questões das imagens e é muito sério. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, crie, né? Quando você for criar imagens, procure criar imagens reais, palpáveis para a pessoa, que sejam de um consciente coletivo comum, né? Coisas simples e crie essa imagem tentando trazer para uma linguagem de que a pessoa vê isso acontecendo. Tem até um caso interessante que tem professora que dava aula no estúdio. Hoje até é um comando que a galera usa, mas eu tava fazendo aula, daí a professora falou, vai lá no roda-teto. Daí eu saí da Eu aula e uso falei, bastante. que porra é essa? Desculpa a expressão, pessoal. O que roda-teto? Eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão. E ela era do Nordeste, eu achei que era uma expressão lá do Nordeste, né? Eu falei, pô, essa expressão não é daqui, que no Sul não se fala roda-teto. E aí, hoje em dia, a pessoa até usa o roda-teto. Então, é interessante, né? Tem que, às vezes o comando Eu às vezes uso pra pode, caramba. pode travar o cara, né? O roda-teto. Não, hoje eu sei o que é. Na hora eu consegui entender, porque ele é Sim. autoexplicativo, na verdade, né? Sim, mas, Mas eu tive que parar para processar. Não foi uma imagem natural, né? Eu tive que parar para processar. Roda forro, exatamente. É. É isso aí, exatamente isso. Então, às vezes, quando você vai buscar uma imagem mais complexa ou viaja demais na procura da imagem, a pessoa tem que ficar buscando nos arquivos lá da memória, do cérebro, lá nas gavetas, né, em todos os arquivos dela, para ver onde que ela encontra aquilo lá. Então, acho que as pessoas hoje lá no estúdio já até entendem o que é roda-teto, de tanto ouvirem. Mas funciona. Eu uso bastante roda-teto até. Tu vai fazer uma dinâmica aí com a galera, Carol? Vou fazer uma Faz o dinâmica, seguinte, vou fazer uma galera, ó, dinâmica. última chance, dá um aviãozinho aí, chama uma galera aí, porque agora a Carol vai fazer uma dinâmica massa para vocês entenderem como funciona o comando por imagem. Chama quem tá de fora aí. Bota no grupo lá, galera. Galera de 3D, bota no grupo lá pra galera vir, quem tá de fora aí, porque agora vai ser massa essa dinâmica aí da Carol. É o tipo da Luana. Que ela falou? Ela falou, que ela falou pra aluna dela, roda-teto, a aluna não sabia o que era. Ela falou, aqui você paga Pilates e ganha aula de arquitetura. Ai, ai, ai. Mas é tonga essa Luana. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Como é que faz? Então, pessoal, fechem os olhos. Fechem os olhos. Eita, caiu um negócio aqui, peraí. E olha como é legal a questão da imagem. Então, fechem os olhos. E levanta o braço. Aí. Ai, cada um levantou de um jeito, de certo, né? Como que foi? Contem aí pra mim como que vocês levantaram esse braço.
Ah, eu levantei lá pra cima, assim, pro teto, assim. Pro teto. É, eu levantei assim. Tá. Não foi? Vocês, todo mundo levantou pro teto? Ninguém levantou, nem E o aí, pessoal galera? o pessoal Ninguém olha, fez. ó, levantou os dois. Olha, Os viu? dois. Olha Aí, só. olha só, né? A Pra telinha cima, da a altura da orelha pro orelha, teto. que nem o He-Man. Como é que era o He-Man? Pelos poderes de Grayskull, é isso? É, deve ser. Levantei a frente, só um braço. Então você vê, né? Como falta informação, né? Os dois pro teto. Gente, eu falei, levanta o braço, né? E como É, eu não falei qual que era. eu vi Aham. o braço também. É. Exatamente. Então, se você pega e fala assim, agora com os olhos fechados, eu falo, perceba que a tua mão puxa o teu braço do lado do corpo para baixo em direção ao chão e a mão vai puxando pela frente, trazendo a frente do seu corpo, puxando o braço até a linha do ombro e sobe em direção ao teto, abre numa grande cruz e fecha do lado do quadril. Nossa, top. Não entende como a imagem faz diferença e da direção, da sensação, É. né? A hora que falou puxa o braço, eu fui subindo. Daí ele falou pro chão, daí eu voltei pro chão. É, né? Top. Então, quando a gente falou ontem em posicionamento geográfico, psicogeográfico dentro do estúdio, é isso. Não entendeu o que, Márcia? Então, gente, a comunicação é responsabilidade de quem comunica. Se eu pego e estou dando uma aula, e isso é uma das grandes dificuldades que o pessoal teve em relação à aula online, né? Em dar aula. Sempre quando você usa um comando, use sempre o mesmo comando. Porque se você fala, abre o braço em cruz, pegou, aquela pessoa captou, então usa o braço em cruz. O que é usar o braço em Ah, cruz? Titanic, É, Titanic. então, quando você usa Titanic é sempre o legal. mesmo comando, a partir do momento que você usa sempre o mesmo comando, a pessoa já associa a imagem ao movimento e você começa a aperfeiçoar, limpar, lapidar o movimento, tornando aquilo ainda mais perfeito. E aí tem a parada também da fáscia, né? Que eu acho que é que quando tu fala, sinta a tua mão puxando o teu braço Sim, além de você estimular a biotensegridade, né, que é aquela tensão equilibrada no corpo, quando você faz o movimento começando pelas extremidades, então o movimento sempre começa por extremidades. Um 100 começa pela mão, olha a só. mão puxando o braço que puxa o ombro. Então, o movimento sempre começando pela extremidade, você já estimula a tensegridade e comando de sensação. Olha só que legal. Então, ao invés de você pegar e falar assim, levanta, abaixa, abre, fecha, né? Então, sinta o seu braço se abrindo. Então, é tudo num presente, né? Ele está abrindo agora. Então, não tem aquele comando de imposição. Não tem nada de imposição. Legal. Porque a imposição, ele vai para o lógico. Ele vai para o Ó, hemisfério esquerdo. a E o pergunta boa lá, ó. Respiração respiração também. também, Diego. Mas Também. não estimula muito assim, né? A A respiração. respiração no começo do Esse aula, é... sim. Ah, Traz a não, tua tá. respiração Não, mais mas... pro abdômen, traz mais a Não, tá, mas será respiração que ele não tá para as falando... Mas será que ele costelas. não tá falando a respiração sincronizada com o movimento? É isso, Diego? Qual que é a Não, pergunta? não. Se for isso, Diego, ficar falando sobre respiração, Inspira, respira, não. inspira, Por respira, quê? respira, respira. Não. Não, por quê? Porque a respiração já é algo fisiológico, é natural e ele acontece inconscientemente. Você não precisa pedir para ninguém respirar. Por quê? Porque a pessoa não consegue ficar sem respirar. Ela cai, ela desmaia, ela morre. Sem Ah, não, tá, respiração, a não pessoa era morre. isso, não era aquilo, não. Então tá, eu achei errado. Não? Ah, então tá. Então, a respiração, sim, a gente estimula. No Eu começo posso da aula, né? estimular dependendo do perfil da caixa torácica da pessoa, como que é o perfil
daquele corpo, ela tem menos mobilidade em peitoral, tem mais mobilidade abdominal, não tem mobilidade nenhuma nas costas, e a respiração ela acontece em 3D na caixa torácica. Então, eu como instrutor, né, uma pessoa que instrui o movimento, eu tenho que instruir que ela abre e que ela sinta essa respiração nas 3 dimensões. Então, se a pessoa tem um perfil mais ansioso, um perfil mais rígido, com aquela coluna chapadona e o peito mais aberto, ela tem uma respiração totalmente apical, totalmente no peito e quase nada de respiração abdominal. Então, é o tipo de pessoa que eu tenho, de perfil que eu tenho que estimular a respiração abdominal, a respiração mais nas costas, fazendo flexão torácica. Caraca. Ó, não é por nada, mas essa mulher é muito top, né? Puta, meu Deus. E quem não tá nessa live que perdeu, né? Puta, que cagada. Vocês não me chamaram as pessoas, os amiguinhos, né? Para presenciar essa aula. Aula. Quinta-feira à noite, uma aula. Tem seguridade, respiração, pilates, imagem, de graça aqui, ó. Depois nego reclama. Que não tem resultado. E, porra, tá vendo besteira? Deve ter vendo live de besteira aí essa hora, em vez de estar aqui vendo. Então assim, gente, o que tem para dizer hoje para vocês, resumidamente, é que a imagem, ela é primordial. A imagem, o uso de imagem, ela traz clareza para o teu diálogo. Ela traz facilidade para o teu diálogo. Às vezes, você fala 1 milhão de coisas e não é compreendido. E quando você vem com uma imagem, você prontamente é compreendido. Então, né, Ti? Como diria quem, Carol? O grande Confúcio. filósofo Confúcio. Até travou aqui. Gente, então a senha de hoje é: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Confúcio. Usem e abusem da imagem para se expressar, para conversar, para orientar, para dar norte, direção. Eu acho que não travou, eles querem que a gente faça de novo. Eu acho que é isso. Acho que... Ó. Chega! Essa é a senha. E certo, quem não entendeu o que aconteceu agora, se você não entendeu o que aconteceu agora, manda um eu não entendi aí no comentário. Que ai, quem não entendeu, gente. bota aí que eu explico. Tá? Esse é o poder do uso das imagens, tá? Vocês têm que usar a imagem para tudo. Usem. Cara, é poderosa. Usem e abusem. E quem está na 3G já sabe, isso é parte fundamental do método de 3D, essa metodologia que a Carol criou, que a gente nos dias 17 a 24, a gente vai ter workshop, construção de aulas através do método de 3D. Você vai aprender a fazer aulas dinâmicas e aulas com alto padrão de desempenho para qualquer público, no ambiente presencial ou online. Isso vai fazer que você pare de perder seus clientes, pare com a rotatividade e enche a sua agenda. É isso que você vai aprender com um monte de gente aqui, ó. Com um monte de gente já está fazendo aqui nessa família. A galera da família 3D está prosperando na pandemia, tá? Tem gente que diz que é o momento da carreira. Então é isso que nós vamos ensinar nos dias 17 a 24 de agosto. Se cadastra lá. Isso aí. Vem para leve.com.br/workshop. É isso aí.
É Beleza, isso aí, galera? gente. Vamos Então, fazer ó, um usem e print. abusem da senha. Ó, pô, ontem teve só, ó, cara, ontem teve duas Verdade. postagens, cara. Porra, dois stories. 60 pessoas tiveram 2 stories ontem, cara. Eu fiquei totalmente decepcionado, fui dormir triste. Eu quero pelo menos uns 15 stories hoje. Então faz o print aí. Vamos lá. Faz o print aí. Aê! Ó, eu quero uns 15 stories hoje, hein? Pelo menos 15 stories de vocês, tá? Vão lá na página da Leve, né? Marca o Pera aí. pessoal. Deixa eu ver se tem um negócio aqui. Hábitos. Beijo, Diego. Você que é. Hábitos atômicos. Ó, seguinte, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um combinado com vocês aí. Quem quer ganhar um livro? Fala pra mim aí. Quem quer ganhar um livro? Você vai dar esse aí? Eu vou dar esse. Ó, mas ó, presta atenção. Prestem atenção na regra. Vou falar, eu não vou falar de novo. Depois o nego vai se perder na regra como se perdeu da outra vez. Eu vou antecipar o post está programado para 10h05. Eu vou antecipar o post agora. Deixa eu liberar o post aqui. Espera aí. Ô, caramba, fiz errado. Calma aí. Tá, então vai funcionar da seguinte forma. Eu vou liberar o post agora. E aí vocês vão lá no post e vão marcar 3 pessoas, tá? E aí eu vou sortear. Só que é o seguinte, tem que fazer vários comentários, porque a gente precisa chegar em 150 comentários. Nosso recorde foi Vai marcando. 148. Então, já que a gente não bateu o recorde da live, vamos bater o recorde do comentário. Então, você marca 3 pessoas diferentes por comentário, não pode ser pessoa igual. Se marcar pessoa igual, vai perder, vai estar desclassificado. Pode comentar quantas vezes quiser, pode comentar 30 vezes. Total, né, Então, Luana? tu vai lá no post que acabou de sair, e aí vai lá e marca 3 pessoas. Então, se chegar a 150 comentários e 15 postagens no Stories, tem que ter 15 postagens de vocês aí. E aí eu vou sortear o livro Hábitos Atômicos, que é um livro, um dos mais fodas que eu já li na minha vida. Eu tô lendo, não consigo parar de ler. Que vai mudar a tua forma de ter hábitos bons, eliminar os hábitos ruins e botar hábitos ruins. Comentários são 3 pessoas. Marcar 3 pessoas nos comentários. Temos que chegar a 150 comentários, tá? Em 15 minutos para dar o hack do Instagram, você já sabe, já expliquei para vocês como é que funciona. Então, 15 minutos, 150 comentários e 15 posts. Já lançou, stories. Cris? Beleza, galera? Da live de hoje. O post já tá lá. O post, o que você achou da live? Pergunta lá, post lá, o que você achou da live e tal, aquela coisa. Você marca 3 pessoas na live. Se quiser também deixar o seu comentário do que achou da live. E tamo junto. E 15 stories. Feito, galera? Hábitos Atômicos. Beleza. O livro é Hábitos Atômicos. É esse livro aqui, ó. Que eu estou lendo, livro top. Best-sellers, James Clear. Cara, o livro é sensacional, cara. Eu falo pra vocês que é um livro que... A gente nem ia sortear, mas eu vou sortear porque eu acho que vocês merecem. É um livro muito top. Falou! Beleza, galera? Então, vamos lá, comentários. Dá-lhe comentários, comenta lá e marca, faz uns stories, marca nós. Beijos, boa noite. Até amanhã. 909, tamo junto. Valeu, família. Valeu.